São elas de fato capazes de curar o câncer? Fosfetanolamina sintética. Cura o câncer? Tem uma grande possibilidade, sim. Se é isso, sim. Se você estiver atrás da resposta, essa é a resposta. Durante quanto tempo você tomou a fósforo? 28 dias. Quais foram os efeitos? Ah, excelente. Olha como é que eu tô, como eu estava. Cabelo. Você não conseguiria estar de pé assim, por exemplo? Não, não conseguiria. O senhor viu casos de melhora? Não. Nenhum na sua experiência? Nenhum. O fosfetanolamina hoje, para mim, é qualidade de vida. O nome da substância é fosfoetalonamina sintética, hoje chamada simplesmente de fósforo. Não são poucos os pacientes que tomaram a droga e que relatam melhora. Você está usando a fósforo há 38 dias. Isso. O que você sentiu nesse período? Eu senti uma melhora significativa no quadro de dor. Seus médicos te recomendaram tomar fósforo? Não. Você assumiu o risco? Total. Você de fato melhorou? Sim. Eu não tenho nem como te descrever como eu melhorei. Por quê? O tratamento convencional, a quimioterapia, ela me privou o pensamento. Ela me privou a fala. Ela me privou o caminhar, ir na padaria e comprar o pão para minha família. Você diria que a fósforo te restituiu tudo isso? Tudo isso. São poucos também os que se opõem ao seu uso. De especialistas de câncer importantes. Se a droga fosse tão boa como é vendido, e não existe única droga tão boa para tudo, pacientes meus que tomam fosfetanolamina estariam curados. E eu lhe garanto que eu devo ter pelo menos uns 20 a 30 pacientes que tomaram e eu nunca vi nenhum resultado positivo. Adoraria ver. A dirigentes e entidades. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica não recomenda de forma alguma o uso dessa substância, que não foi testada em pacientes de uma maneira formal. Não sabemos como é dado, não sabemos com que frequência deve ser dado. Mesmo como último recurso? A gente não aprova, a gente não recomenda de forma nenhuma. E esse é o químico que desenvolveu a substância. Um homem de hábitos singelos. O senhor não abre mão do velho cigarro de palha? Ah, não. Pronto, tá pronto. Que não tem dúvida sobre o poder da droga que desenvolveu. Eu vi muitas curas. Eu vi bastante. E nós estamos vendo até agora. O poder de cura dessa substância é alto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele é agora um pesquisador colocado no centro de uma enorme discussão. Não, eu não tenho preocupação com essa guerra. Porque guerra é para guerreiro. O guerreiro tem que morrer de pé e guerreando, não é? Hoje a fósforo é produzida em um pequeno laboratório da USP, no interior de São Paulo. Um ritmo de produção baixo, que não atende à demanda de pacientes que esperam ansiosos. Nesse momento você está na lista de espera? Nesse momento eu estou numa lista angustiante, atormentativa. Há 10 dias você não toma Há 10 substância? dias que eu não tomo. Quando é que você acha que vai voltar a tomar? Pelo andar da carruagem? Eu espero que breve, Cabelo. Eu espero que breve. Gente disposta a tudo para obter as tais cápsulas. Acabou anteontem a minha fósforo. Nesse momento, como é que você se descreve? Desesperada. Completamente abandonada e desesperada. Essa é a sensação que eu tenho hoje. Bernadette. Cercado de emoção, o debate chegou aos tribunais. O analgésico nos tira a capacidade de ser humano. Aqui a liminar no prazo de 15 dias. A fósforo não tem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embora proibida, a distribuição acontecia informalmente, até ser expressamente proibida. Significa eu não posso ter o direito de ter o meu direito de escolha
eu não posso ter a esperança de vida, eu não posso ter uma dignidade no meu dia a dia que eu estava tendo com essas cápsulas até agora. Popular no boca a boca, a fósfo nunca passou pelos testes oficiais. Nunca foram feitos, por exemplo, os testes clínicos, compostos e baterias rigorosas de avaliação. Mesmo assim, o professor de química, que a aperfeiçoou, relata testes em animais e células humanas. Quando foram feitos os primeiros testes em animais? Foi no Hospital Amaral de Carvalho de Jaú. Com a sua supervisão? Não, isso era feito só por médicos. Quem fazia os testes clínicos eram médicos. E ainda mais, resultados positivos em pacientes, a começar por ele próprio. O senhor, paciente de câncer, se curou com isso? Sim, Isso é um fato. está na minha testa, com melanoma. Curado com fosfetanolamina. Faz mais de 10 anos. A fósfo virou guerra aberta. O senhor identifica uma má vontade de certas pessoas em testarem essa substância? Quem quer, testa. Se não funciona, prove. Centenas de ações inundaram os tribunais. Era muito choro, muitas pessoas chorando, me ligando, e aquilo era todo dia. A cada 2 horas você entrava no site do tribunal e eram mais liminares suspensos, mais liminares suspensos. Ocorreu efetivamente uma procura enorme em relação à obtenção judicial. Né? Os telefones não pararam de tocar, as demandas cresceram em relação aos advogados e efetivamente ocorreu o quê? Uma avalanche, esse é o termo, para o ingresso dessa medida judicial. A luta pelo direito de acesso à substância. Sabe quantas substâncias eu fiz uso durante todo o meu tratamento, que na própria bula, nas próprias reações adversas, uma das reações possíveis era o óbito? Eu fiz uso de pelo menos 5 substâncias que tinham reações adversas preconizadas na bula que poderiam levar a óbito. Ou seja, Por que não tentar uma substância alternativa? Por que não tentar? É o nosso direito. Liminares obtidas em massa. Distribuição gratuita restabelecida temporariamente. No registro e autorização de comercialização desse produto no Brasil. Em meio à pressão de todos os lados. Para resolver o assunto imediatamente. nesse processo todo que está em curso, o que mais incomoda o senhor, professor? Incomoda a lentidão. A lentidão porque pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo. Quem está doente de câncer não pode esperar. Médicos especialistas em câncer e sua influente Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A fósfo cura o câncer? É muito estranho, é quase infantil a gente achar que tem uma droga capaz de curar todos os tipos de câncer. Pacientes que chegaram a abandonar tratamentos convencionais e passaram a usar a fósfo. Ele era muito enfático, foi muito enfático em relação ao fato de que as pessoas não deveriam usar essa fósfo fazendo quimioterapia. Ele falou, se usar fósfo tomando, fazendo quimioterapia, a pessoa morre. Ele usou essas palavras. Nós não corremos esse risco. A André, ela fez quimioterapia tomando a fosfetanolamina. Mas quando uma pessoa decide abandonar o método de tratamento tradicional para usar a substância que o senhor desenvolveu, isso é correto? Isso é ético? Não, nunca recomendei isso. Feliz da vida com o seu progresso e depois... Portadores de câncer, cada vez mais organizados em reuniões pela internet. O tempo todo, pessoas me mandando mensagens. Olha, pouco mais de 1 hora, mais de 30 mensagens. A distribuição garantida pela Justiça se revelou insuficiente pela demanda. Doentes que passaram a tomar fósforo por sua conta e risco, de repente tiveram que parar o tratamento. Já estou há 10 sem a substância. Como era a sua vida antes? Antes de escovar os dentes, eu já estaria tomando analgésico. Fortes. Fortes. Que te deixava de que jeito? Bom, são analgésicos
que criam dependência, que te deixam... A expressão clara é dopada. Incluindo morfina? Incluindo morfina. Cheguei a fazer uso de morfina. Produção insuficiente. Isso te angustia? Muito, muito. Porque hoje eu faço uso... Já fiz uso hoje, no dia de hoje, eu já fiz uso de analgésico. Analgésico leve. Mas já voltou o quadro de dor. Qual o seu medo? De voltar ao analgésico pesado. De voltar ao quadro de paciente dopada. E você acredita que se tomar a força isso não vai acontecer? A minha experiência mostra que não. Você viveu isso? Eu vivi isso. A pior sensação foi a última cápsula, porque eu sabia que tem pessoas já há 2 meses aguardando a segunda remessa e que existe um risco na interrupção do tratamento. Então, quando eu peguei a última cápsula, foi muito triste, foi muito desesperador, aquela insegurança de perder aquilo que estava me ajudando tanto. E hoje, pior ainda, sabendo que a Fazenda derrubou todas as liminares, nós estamos novamente nesse sofrimento. O que veio à cabeça? O desespero, o abandono, a solidão, a gente se sente só. Desespero. É cruel, você receber de madrugada, como aconteceu essa semana comigo, uma ligação de uma mãe em prantos dizendo: eu não tenho para quem ligar. O meu menino de 13 anos está morrendo. E às 10 horas da manhã no dia seguinte, ela me ligar e disse: eu perdi o meu menino. Uma pessoa que queria força. Que queria força. E não conseguiu. Não. Ela perdeu o filho antes da força chegar. E então o colapso. O Tribunal de Justiça de São Paulo decide suspender o fornecimento da substância. A liberação é irresponsável, argumentou o desembargador Sérgio Rui, ao justificar sua decisão. Repercussões imediatas. Eu sei que você veio ao meu encontro mesmo estando muito abalada. Muito abalada. Hoje é um dia muito triste para mim e todos os pacientes que estão com a esperança nesse composto que nos está dando uma chance de sobrevida. Doutor, nesse momento em que nós estamos conversando, eu acabo de receber a informação que o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou as liminares que davam aos pacientes o direito de receber essa substância. Como é que o senhor recebe essa informação? Eu fico um pouco preocupado, Cabrini, com os pacientes que estão se sentindo beneficiários dessa droga, o desespero que eles podem ter. O senhor não concordava com essas liminares? Não concordo com essas liminares. O relógio da vida que não para. Pessoas que não têm como esperar testes ou batalhas judiciais. Você se sente em condições de tentar algo que ainda não está totalmente comprovado? Eu não me sinto em condições, eu me sinto sem alternativa. Onde está a razão? Para mim é melhor eu continuar como eu estou do que voltar ao passado e não ter mais vida. Eu prefiro a morte. É o que eu sinto. Não é interessante tomar porque não foi testado nem a segurança nem a eficácia. Quais são os direitos e as obrigações? E é constitucional. É o direito à vida. É o meu direito de escolher qual é o meu tratamento. O convencional já me disse que eu não tenho o que fazer. Eu quero a esperança. Até que ponto um paciente tem o direito de fazer uma última tentativa, mesmo em algo que não tenha sido totalmente testado? Os pacientes têm liberdade, têm livre-arbítrio, mas uma coisa são atos médicos. Os atos médicos não são dessa forma, eles têm uma regulamentação. Um carimbo, um CRM, uma formação do médico, uma aprovação da Anvisa, uma bula. Estado versus cidadão. Riscos versus esperança. O que é cruel é não dar esperança. Isso é cruel. A esperança por si já é um milagre. Verdade contra mito. É uma ilusão desonesta, porque a gente está iludindo pessoas em sofrimento que estão fragilizadas. E elas
no centro de tudo. A droga da esperança. A guerra. E como é que você vê essa guerra? A pior guerra, pior que o câncer. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, uma reportagem especial sobre o que muitos chamam de a droga da esperança. Ela se chama fosfoetanolamina e promete a cura milagrosa de todos os tipos de câncer. Desenvolvida por um cientista brasileiro, gerou uma onda de interesses sem precedentes e revelou ainda uma guerra selvagem onde muitas vezes mercado e medicina séria se degladiam. Afinal, qual a verdade sobre ela? O que de fato significa para milhões de pacientes no Brasil e no mundo? Aqui Roberto Gabrini. Este é o Conexão Repórter de hoje. Tudo acontece aqui. Estamos em São Carlos, cidade do interior de São Paulo, a 230 quilômetros da capital. A produção de fosfoetanolamina sintética está sendo feita nesse acanhado laboratório do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Apenas um funcionário cuida de tudo. Trata-se de uma produção quase artesanal, de um laboratório exclusivo de pesquisa, que não tem capacidade industrial. Aqui são preparadas mensalmente perto de 40 mil cápsulas de fósforo, quantidade que está longe de atender os 2.800 pacientes catalogados. O que é de fato essa substância? Em Araraquara, também no interior de São Paulo, a moto se aproxima. O rapaz que a pilota é justamente o filho do pesquisador que se tornou o nome obrigatório das discussões médicas do país. Boa tarde. Vai. Prazer, Roberto Gabrini. A fosfoetanolamina cura o câncer? Cura. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não. Você já viu casos? Já vi casos de cura. Quantos casos? De amigos particulares, pelo menos uns 10. Pessoas que tinham câncer? Isso. E que hoje... Que convive o meu. E que hoje não tem mais câncer? Não. Se curaram? O primeiro contato. E então vamos ao encontro do homem agora conhecido como o pai de uma substância hoje disputada e também contestada. Estamos em Araraquara. Nesse momento, o filho do professor Gilberto Querice está nos levando até ele. E assim chegamos a uma fábrica de impermeabilizantes de propriedade de um professor aposentado da USP. Aí está ele, Gilberto Orivaldo Querice. Professor, como é que o senhor se descreve? Eu sou simplesmente um químico. Uma pessoa que gosta de pesquisa, sempre pesquisei. Fala mansa. Mas isso me surpreendeu, porque... 72 anos. Amante dos velhos cigarros de palha, estilo interior. Muita gente vai dizer que o senhor está aí desenvolvendo uma substância que cura o câncer, mas que está aí fazendo danos ao seu pulmão. O senhor não se importa com isso não, né? Não. Pronto, tá pronto. Em seu laboratório, aqui no interior de São Paulo, o professor Gilberto Querice se depara com uma situação inusitada. Ele está no meio de uma guerra. Se de um lado ele tem recebido o reconhecimento de gente que se diz curada de câncer, graças à substância que ele desenvolveu, por outro lado, convive também com a ira de seus críticos. Ou seja, é chamado de salvador e também de irresponsável. O professor Gilberto coordenou por mais de 20 anos os estudos da forma sintética da fosfoetanolamina, uma substância presente no organismo humano que sinaliza células cancerosas para a remoção pelo sistema imunológico. A fosfoetanolamina sempre existiu. O que o senhor desenvolveu foi a fosfoetanolamina sintética. Sim, mas quando você fala isso é bom esclarecer. É sintética porque a síntese que foi feita da fosfoetanolamina, ela é mais rápida,
tem uma pureza muito maior do que as comerciais que você ouvir tem, além do que o altíssimo rendimento. Então, pureza, rendimento e qualidade são 3 exigências primordiais para você partir para uma substância como se fosse usada para um determinado mal. Como é que o senhor descobriu que o senhor estava diante de algo que potencialmente poderia curar o câncer? Porque eu não concordei com a literatura. A literatura dizia que essa substância era uma substância oriunda dos tumores cancerígenos. Da história de seus estudos até chegar em suas firmes convicções. Que perguntas o senhor fazia? Não pode ser cancerígena e não pode ser oriunda de um tumor. Eu acho que o organismo está se defendendo e está encaminhando essa substância para lá com algum sinal para destruí-la. Ele não tem dúvida sobre o poder da fósforo. O senhor notou que seria o organismo produzindo uma resposta? Exatamente, exatamente. Uma solução? Eu acho que é a solução definitiva, porque o organismo ele não faz meia solução. E qual é a lógica de se combater o câncer com quantidades extras de uma substância que é produzida pelo próprio organismo? Você tem que imaginar 2 raciocínios, que foi o raciocínio que eu tive. Se o organismo não está dando conta de produzir uma quantidade suficiente, por que será? É essa a pergunta básica. Para mim. O organismo não consegue produzir em quantidade suficiente. Para que defenda.